Iniciamos com mais um estudo, nesse momento, sobre o lado escuro da idolatria e as 7 igrejas do Apocalipse. Estudo lindíssimo que a gente inicia aqui no Apocalipse capítulo 3, no verso 22, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na verdade, é uma frase que é dita para cada uma daquelas 7 igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Quem tem ouvidos, veja só, ouvido é a questão do Espírito. A gente vai aprofundar aqui outra frase, outras palavras que o Senhor diz, que Deus diz para todas as 7 igrejas. Conheço as tuas obras, para 7 igrejas, para todas as 7 igrejas. A gente vai no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, para ver algo bastante interessante. Onde o Senhor Deus vai falar: ouve Israel os estatutos e juízos. Aqui algumas passagens de Deuteronômio 4, a gente vai ver alguns capítulos 6 e 11 também, todo nesse contexto e ligar aqui com o Apocalipse nesse tema de idolatria. Ouve Israel, guarda tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Veja só, ouvido, ouvir, os olhos têm visto, não se apartem do coração. Veja só agora, o coração, o interior do crente, todos os dias da tua vida. O dia em que estiveste perante Deus, Yahweh, teu Deus em Horebe, ao monte Sinai, e vos pusestes ao pé do monte, o monte ardia em fogo, até o meio dos céus havia trevas, nuvens e escuridão. Veja só, trevas, nuvens, escuridão. Trevas, você não enxerga, vai apenas ouvir. A gente vai ver o lindo contexto aqui. Mas alguns detalhes em Deuteronômio 4. Então Deus, Yahweh, vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. Veja só, ouvir. Porém, além da voz, não vistes figura alguma. Não vistes, porque estava tudo escuro. Vos anunciou ele a sua aliança que vos ordenou cumprir. Os 10 mandamentos os escreveu em 2 tábuas de pedra. Pulamos para outras passagens em Deuteronômio 4 ainda. Não vos corrompais, vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Veja só, figura, imagem, algo que se pode ver, enquanto o Monte Sinai ali estava na escuridão. Não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, lua, estrelas, exército dos céus. Veja só, te incline a eles, sirvas aqueles que Deus, Yahweh teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas Deus, Yahweh, vos tomou, vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Veja só, toda a questão de ver. A gente continua ainda em Deuteronômio 4, guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do vosso Deus, não façais para vós escultura alguma. Veja só, imagem, algo que se vê, de alguma coisa que vosso Deus vos proibiu. Isso é a questão do ver e ouvir. Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. A questão de consumir também ligado a comer, devorar, todo o contexto do Apocalipse, mas não é o tópico profundo aqui. Comer, devorar, consumir, ali é realmente comer. Consumir realmente é comer no original, no hebraico, mas a gente pula, não é bem o contexto que a gente quer aprofundar aqui. Deuteronômio 6. Ouve, pois, Israel. Veja só, é parte da oração, o Shema, essa oração das mais importantes do judaísmo. Ouve, Israel, ouve, povo de Deus, ouve, igreja. Atenta em os guardares, para que bem te suceda, te multipliques. Ouve, Israel, ouve, povo de Deus. Yahweh, nosso Deus, é o único, unidade. Amarás, pois, Yahweh teu Deus de todo o teu coração. Veja só o interior, a questão do ouvir, o interior que a gente ouve vai ao nosso interior e faz frutos de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deuteronômio 11 agora. Os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez Yahweh. Será que se diligentemente obedecerdes, veja só, obedecer e ouvir no hebraico, a mesma palavra, a mesma raiz, meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar Yahweh vosso Deus,
de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. E a recompensa, o que é? A chuva vai vir na terra, vão ali colher o grão, o mosto, o azeite, a erva do campo, os animais, comerás, e fartar-te-ás. Fartar é justamente o número 7, essa mesma palavra que significa estar farto, o próprio número 7, essa mesma palavra que o número 7, 7 que a gente vê tanto no Apocalipse, os 7 selos, trombetas, taças, anjos, etc. Essa abundância, fartar, o 7. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, os desvieis, servais a outros deuses e vos inclineis perante eles. E aqui no Apocalipse, veja só, as 7 igrejas. Que tudo isso fala, porque no contexto das 7 igrejas fala-se muito de ouvir, como eu mencionei antes aqui, a questão do primeiro amor, primeiras obras, a igreja de Éfeso ali, a questão de ouça o que o Espírito diz, comer da árvore da vida, veja só, comer, boca, trazer algo para o nosso interior, espada da boca de Jesus, essa batalha ali no Apocalipse, também as 7 igrejas, no capítulo 1 fala sobre isso, comer dos sacrifícios de idolatria, questão ali da prostituição, Balaão, Jezebel, falsos profetas ali, tudo ali o contexto das 7 igrejas, capítulos 2 e 3 do Apocalipse, os olhos, a visão, o vigiar, a noite e a escuridão ali no Monte Sinai, que apareceu porque Deus quer que a gente escute a Ele. E ali em Sardes a promessa que roupas brancas serão vestidos aqueles que vigiarem, a questão do ladrão vir à noite. A gente continua, força, coroa, reino, poder, questão ali das 7 igrejas, esses temas que ligam-se a alimento, a boca, a sua força também na mão, a operação de Deus, dando para o crente o alimento, o poder e a força. Questão ali de vomitar-te da minha boca, que é dito também, estou à porta e bato, ou seja, se está batendo, porque a gente tem que ouvir, nossos ouvidos atentos, e a promessa, com ele cearei, comer, essa comunhão no interior do crente preenchido com Cristo. Eu só conheço as tuas obras, é dita para cada uma das 7 igrejas. As obras, que é o número 6, 6 dias Deus criou tudo, o universo, a terra, céu, mar. Versos 7, descanso, as obras de Deus, é esse contexto. E ali é tudo relação à idolatria também, no Apocalipse, inclusive nas 7 igrejas, porque é o 6 versus 7. As obras das mãos humanas versus o descanso, as obras de Deus no crente. Então, toda essa questão de boca, de ouvir, de trazer para o interior. Por quê? Porque é o amor da igreja. O Senhor Deus, Jesus, quer nos despertar o amor na igreja, na sua igreja, as obras de Deus prevalecendo no crente. A gente continua aqui, Apocalipse, obra versus amor. Então, número 7, como tenho falado, saciados, abundância. E também o tema para que sejamos moldados, esse tema de idolatria versus obras das mãos humanas. Sejamos moldados, essa obra, a imagem de Deus. Versus idolatria. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Isso é a ligação com a voz de Deus, as trombetas. Céu e terra destruídos ou parcialmente destruídos. A escuridão, olhos, veja só, bestas que devoram, ali no contexto do Apocalipse das trombetas, ali até capítulo 13. Realmente os olhos do crente que tem que estar atentos, esses olhos não literais, questão da imagem 666, veja só, olhos versus trabalho, a marca da besta também, devorados, ventre, veja só, todo o contexto da imagem 666 que vem dessa questão de trabalho, as obras humanas versus as obras de Deus. Deus, o Senhor, quer fazer um trabalho em nossas vidas, é o trabalho dele, não um trabalho nosso, é um trabalho em amor. Na sequência a gente continua falando sobre isso, a questão do amor. 7 taças, beber o vinho da ira de Deus, veja só, e quem não passa nessa questão de ouvir a Deus, que fica pelo caminho, vai receber a sua recompensa, de uma forma negativa aqui, o galardão negativo, na verdade, o julgamento, a correção de beber o vinho da ira de Deus. Não se alimentou em Cristo, não ouviu a voz de Deus, vai
beber o vinho da ira de Deus, derramou sangue inocente. Babilônia, a língua, boca diferente, veja só, sistema de boca também. Versos 144.000, uma boca sem engano, ali no capítulo 14 do Apocalipse. A gente vê, sistemas continuam. Prostituta versus a noiva, fala do interior do crente. A questão do crente estar apaixonado por Cristo, apaixonado por Deus. Então não é questão de apenas querer. A paixão, o amor, é algo que vem do interior. O amor não é algo forçado, é algo que é cultivado, é algo que é trabalhado, e mais até Deus trabalhando em nós, e nós trabalhando também, dando nossa vida, dando nosso tempo, mas ao mesmo tempo para uma palavra que cativa o nosso interior, que entra, que faz morada no interior do crente. Veja só, é tudo isso que a gente tem tido falta hoje na igreja. Esses dias, os últimos dias, como a gente chama, os últimos dias que precedem muitos acontecimentos, e que é preciso a igreja estar fortalecida, alimentada na presença do Senhor. Novo céu, nova terra, obra das mãos de Deus, a imagem do Criador. Veja só, todo esse contraste e ligação desses temas versus a idolatria, 666, tudo isso que leva o crente, a sequência do Apocalipse, o crente, quando vai saindo da presença de Deus, isso é uma coisa que muitas vezes o crente até está dentro da igreja, pode ser até a liderança inclusive, mas é um trabalho muitas vezes sem amor, sem dedicação em amor, interior, sem estar cheio da presença de Deus, sem o amor verdadeiro. Isso vai levar o quê? A sequência que a gente vê no Apocalipse. A imagem 66 é uma obra que não é a obra de Deus. O 6, em contraste com o 7. O 6, em vez do 7, não atingiu a abundância de estar cheios, alimentados com a presença de Deus. E a sequência que a gente vê são julgamentos, as 7 taças no Apocalipse. E a sequência que a gente vê, os julgamentos, as 7 taças do Apocalipse. E essa sequência do Apocalipse, se até ali nas trombetas, capítulo 13 também, se a igreja não está fortalecida, alimentada em amor com Cristo, algo vai estar em falta. Não vamos estar saciados. E os julgamentos vêm na sequência, 7 taças. E aí sim, Deus, o Senhor, vai nos preencher, infelizmente, não só a nós, o mundo, com seus julgamentos. 7, a plenitude dos julgamentos de Deus. E as 7 taças do Apocalipse, no capítulo 16, e o contexto também que vem desde o capítulo 14 do Apocalipse. Julgamentos, 7 taças, a plenitude e a abundância dos julgamentos de Deus para trazer a igreja e o mundo também na sua presença e a remoção da idolatria. A prostituta versus a noiva, que a gente vai ver mais na frente do Apocalipse, a partir dos capítulos 17, 18, 19, a noiva, que vai estar em amor com Cristo, aqueles que foram julgados e em amor se colocaram na presença de Deus. Realmente a Bíblia vai fazendo essa ligação, aqueles que estão em amor, a noiva está ceando ali no capítulo 19, versus a prostituta nos capítulos anteriores do Apocalipse. E ao final do Apocalipse, novo céu, nova terra, obra das mãos de Deus, a imagem do Criador, primeiramente em nossas vidas, isso vai se espalhar para o mundo, que seja já desde agora, que a gente deixe as obras de Deus prevalecerem em nós, que nossos ouvidos se abram, a escuridão deste mundo, como estava ali no Monte Sinai, um monte tremendo, um mundo tremendo também, porque Deus está julgando e que Deus está trazendo realmente também a sua palavra em abundância para nossas vidas. A árvore da vida, a água da vida que nos sacia, já desde agora, comer ou beber de Cristo, da sua palavra, a Nova Jerusalém também, os frutos de uma obra, tudo isso que já está disponível desde agora, mais ainda quando a gente estiver nos lugares celestiais. Veja só, é uma obra de amor. O Apocalipse e a igreja. Obras das mãos humanas versus moldados à imagem de Deus. Infelizmente, ali no Monte Sinai, o povo não quis ouvir, temeu, e também Deus os testou, e ali eles criaram um ídolo, um bezerro ali de ouro, enquanto Moisés estava ali elevado, lá em cima, Deus chamou Moisés e alguns outros ali,
principalmente Moisés com aquela experiência ali no topo do Sinai, chamado ali nas nuvens, toda a experiência que a gente quer ter já desde agora, mais ainda na presença plena do Senhor. Então, idolatria versus as obras de Deus, versus o ouvir, versus o amor, prioridade ao que é material versus o visível. Muitas vezes, infelizmente, a igreja dá prioridade ao que é material, ao que é visível, em vez do espiritual. É o próprio 666, é o próprio 6, é a própria obra humana versus o 7, a obra de Deus. Então, o que é? Alguns exemplos práticos. Cerimônias, muitas vezes cultos bonitos aos olhos. Ceia, a ceia mesmo, às vezes sem entender e sem buscar o sentido do que é ceiar, que é realmente um trabalho diário, onde o interior, o crente é alimentado, o sacrifício de Cristo, o corpo e o sangue derramados, a gente tem que engolir, ou seja, tem que estar no nosso interior. A gente come, quando a gente bebe, que mostra o que? O nosso interior está ali absorvendo aquilo. O pão partido é o vinho, o significado da ceia. Muitas vezes a gente vê coisas bonitas aos olhos, pode ser uma banda gospel, instrumentos, vozes bonitas, agradam aos olhos, mas a fome interior continua. Agradam os olhos, mas a fome interior continua. No Apocalipse a gente vê isso. Selos com fome, com morte. Fala muito da questão não só literal, mas o espiritual também. Jesus do lado de fora bate a porta, para quem tiver ouvido para ouvir. Jesus bate a porta. Quem tem ouvido, ouça. Porque um ídolo é algo que tem olhos, que tem boca, que tem nariz, tem tudo ali certinho. Uns até tem a mão, os pés, mas não podem ouvir, falar, cheirar, ver. E a gente não deve ser como estes, como fala ali no Salmo 135. Idolatria e adultério são a mesma palavra do hebraico. A mesma palavra que liga idolatria com adultério. Ou seja, quando se adultera, quando se faz alguma coisa, quando se trabalha na obra de Cristo, na obra de Deus, sem amor, sem o amor estar sendo gerado no nosso interior. Muitas vezes são palavras que são boas também, onde a pessoa deve ser uma boa pessoa, um bom marido, uma boa mulher, que tudo faz parte do Evangelho também. Mas veja só, é como uma planta, a raiz tem que estar fortalecida. A raiz, como uma mulher, e seu marido, a questão do amor é o interior. É isso que mostra. Quando isso não acontece, a possibilidade de que vai haver o que a Bíblia mostra como idolatria, como adultério, como uma obra sem amor, isso é muito grande. E realmente, toda essa história do Apocalipse, veja só, o Apocalipse não é um livro que mostra apenas coisas novas, mas o Apocalipse e a Bíblia ela vai se explicando por ela mesma. Então a gente continua aqui no Salmo 135. Mostra ali Deus, Yahweh, acima dos deuses, fez o que quis na terra e céu. Enviou sinais e prodígios no Egito. A ligação das trombetas, selos, ligação ali, isso no Apocalipse, com os sinais ali do Egito. Todos os julgamentos que fazem o que? As obras do Egito saírem do crente para o crente sair para uma terra prometida. Então, enviou sinais e prodígios no Egito. A questão de ídolos, ali no Salmo 135, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos não veem, ouvidos não ouvem. Os que os fazem, aqueles ídolos, aos ídolos, eles se tornam. Então, realmente, a Bíblia é algo bastante profundo que a gente tem ouvido para ouvir e realmente um coração para receber uma palavra genuína e buscar a Deus realmente para que esse amor frutifique em nossas vidas. Com isso, a gente possa passar pelas trombetas, ouvir a voz de Deus, sermos chamados para os lugares celestiais e aí a ceia grandiosa com o Senhor Jesus e participar de coisas grandiosas que o Senhor tem para nós pela frente. Realmente o estudo do Apocalipse tem mais detalhes,
e a gente vai ter outros estudos que a gente vai falar mais sobre o Apocalipse. Afinal, o Apocalipse liga-se a toda a Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça. Voltamos ao início, a palavra para as 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.